Vamos falar de Gênesis capítulo 5. Sabe, para muita gente, essa é uma daquelas partes da Bíblia que a gente meio que passa batido, né? Parece só uma lista de nomes, idades, mas e se ali, bem no meio dessa genealogia, existisse um verdadeiro código? Uma história muito profunda sobre o que é ser humano, sobre a mortalidade e, talvez o mais importante, sobre uma promessa que não se quebra. É exatamente isso que a gente vai investigar aqui. Vamos juntos decifrar esse capítulo que muitas vezes é ignorado e descobrir como ele se transforma numa narrativa poderosa sobre esperança. Uma esperança que, olha, fala muito com a gente até hoje. Para a gente conseguir entender a mensagem que está ali, escondida, a primeira coisa é perceber o ritmo do texto. Gênesis 5 não é aleatório. Ele estabelece uma cadência, uma repetição muito específica, quase como um poema que se repete a cada geração. Essa estrutura em 5 passos, do nascimento até a morte, não está ali por acaso de jeito nenhum. A repetição é totalmente intencional e ela cria um efeito muito poderoso, que martela o tema central daquela era depois da queda. A morte se tornou inevitável. E dentro desse padrão, tem uma frase que fica ecoando, quase como uma batida sombria de um tambor. Conforme a gente vai lendo a linhagem, essa repetição nos lembra de uma realidade que era nova para a humanidade e agora universal. E tudo começa com quem? Com o primeiro homem, Adão. Pensa bem, ele viveu 930 anos, uma vida absurdamente longa. Mas, no fim das contas, a última palavra sobre ele é e morreu. É o eco direto daquela promessa quebrada lá no jardim, sabe? A consequência do pecado se tornando algo real, físico. E o padrão continua com o filho dele, Sete. Sete é fundamental, porque ele representa a continuidade da imagem divina, a linhagem da promessa que Deus preserva depois daquela tragédia de Abel. Ele é um símbolo de esperança, mas, mesmo essa esperança ainda vive debaixo da sombra da mesma sentença final. E de novo, o texto vai martelando a mesma frase: e morreu. Isso aqui é muito mais do que um simples registro genealógico. É uma declaração teológica profundíssima sobre a nossa condição. A finitude que nunca fez parte do plano original agora define a história. Mas bem quando esse ritmo parece se tornar sombrio, quase hipnótico, o padrão se quebra. De repente, duas figuras saltam da lista, não só como nomes, mas como chaves. Chaves essenciais para a gente decifrar a mensagem de esperança do capítulo. São eles, Enoque e o neto dele, Matusalém. Eles representam duas mensagens divinas que parecem opostas, mas que, na verdade, se completam de uma forma incrível dentro da genealogia. A história de Enoque é, uau, uma interrupção sísmica. Aquele tambor da morte para de bater. Ele não morre. A vida dele é definida por uma frase: andou com Deus. E isso nos mostra que a intimidade com o Criador oferece uma alternativa radical àquele ciclo que parecia interminável de morte. E aí a gente tem Matusalém, o neto de Enoque. 969 anos. Sim, é o homem que mais viveu na Bíblia. Mas essa longevidade toda não é só uma curiosidade, não. Ela carrega um peso teológico imenso. Isso aqui dá uma dimensão fantástica da escala do que a gente está falando. Muitos teólogos olham para essa vida imensa de Matusalém e veem ali quase que um relógio da paciência de Deus, sabe? Como se Deus estivesse estendendo o tempo ao máximo, dando mais e mais graça para a humanidade antes do juízo do dilúvio que estava por vir. Mas a genealogia não termina nem na morte, nem na paciência. Ela culmina numa promessa. A última figura importante que aparece na lista carrega um nome que, por si só, já é uma profecia de esperança. O capítulo se encerra com o nascimento de Noé. E o próprio nome dele, que significa descanso ou consolo, já era uma profecia de alívio para um mundo que gemia sobre o peso do trabalho e da maldição. A chegada de Noé muda completamente o tom da narrativa. Ele é apresentado como aquele que vai trazer alívio, que vai preparar o terreno para o próximo grande evento na história da redenção, a arca e a renovação da criação. Então, no final das contas, por que essa lista tão detalhada? Quando a gente junta todas as peças, percebemos que Gênesis 5 tem vários propósitos teológicos muito, muito profundos. No fundo, Gênesis 5 é um testemunho da fidelidade de Deus, uma fidelidade que não se abala. Mostra pra gente que, mesmo passando séculos de finitude, de falha humana, Deus está pacientemente tecendo o seu grande plano de redenção.
Esse capítulo constrói uma ponte teológica simplesmente brilhante. Ele conecta a queda de Adão, lá no início, com o dilúvio que estava por vir. E ele nos garante que a linhagem da promessa, aquela que começou com Sete, foi preservada o tempo todo, mesmo num mundo totalmente corrompido. Isso, claro, nos leva a pensar sobre a nossa própria história. Se o propósito de Deus pode ser visto numa lista de nomes tão antiga, como será que ele está escrevendo a sua história através das gerações de hoje? Muitas vezes, essa história está escondida bem na nossa frente, só esperando para ser descoberta.